Como trata meu pastor. Mas é assim mesmo, é assim que aprende, né? É desse jeito. Estou muito feliz com essa oportunidade que o Senhor nos dá hoje de estarmos aqui. Louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Emilson, sua esposa, meu pastor, né, que é um pai para mim e é também o nosso pastor. E todos os obreiros, Deus abençoe, mesmo por essa oportunidade. Quem encontrou Mateus capítulo de número 4 diz amém. Amém. Então vamos ler apenas 2 versículos. Versículo de número 15 e versículo de número 16. Eu vou estar lendo e os irmãos... Não, eu vou ler o 15 e os irmãos leram todos juntos o 16. Amém? Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia das nações. Onde estava sentada em trevas e uma grande luz, e ela estava sentada na sombra da morte, a luz do raio. Amém. Você pode se assentar? Já foi feita a oração. Obrigado, Deus abençoe. Meus queridos, esse texto que nós lemos, como toda a Bíblia, toda a Escritura, ela é maravilhosa. E nós aprendemos muito, porque isso aqui é uma fonte inesgotável, que jorra continuamente. Quer ver? Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. De em determinado momento da minha vida, eu estava passando por um tipo de situação e ler um versículo na palavra do Senhor e aquele versículo falava profundamente comigo. E depois, tempo depois, você está em outra situação totalmente diferente, mas você lê o mesmo versículo e ele também tem alimento para você naquela outra situação. Isso já aconteceu comigo e acontece porque a palavra do Senhor ela é viva, ela é rica, ela é eficaz para o nosso crescimento, para a nossa edificação. E esse texto que nós lemos também tem sua importância e é um texto maravilhoso. Por quê? Porque esse texto, esses versículos que nós lemos, é o cumprimento de uma profecia, é o cumprimento de uma promessa. Quem de nós aqui que temos promessas de Deus para as nossas vidas? Esses versículos que nós lemos é o cumprimento de uma promessa. Versículo 14 diz assim, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. E aí vem os versículos que nós lemos: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia das nações. O povo que estava em trevas viu raiar uma grande luz. Essa profecia aqui ela foi proferida pelo profeta Isaías cerca de 700 anos atrás, cerca de 700 anos antes. E já para iniciar a nossa mensagem eu quero declarar que as promessas do Senhor vão se cumprir também nas nossas vidas, mesmo que demore 700 anos, né? Quem está preparado aí para esperar 700 anos? O cumprimento de uma palavra, o cumprimento de uma profecia. A verdade é que quando Deus faz uma promessa, nós queremos ela ontem, né, o cumprimento dela. Mas se cumpriu essa palavra cerca de 700 anos depois que ela foi proferida pelo profeta Isaías. Para nós entendermos um pouco melhor acerca desse contexto, eu queria voltar só um pouquinho para os irmãos. Gênesis capítulo de número 12. Deus, Gênesis capítulo número 12, chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei.
Abraão obedece à voz de Deus, e porque Abraão obedeceu à voz de Deus, Deus então lhe faz algumas promessas. E uma das promessas é: Abraão, de ti eu vou fazer uma grande nação. Sai e tenta contar as estrelas do céu, tão numerosa será a sua descendência. E Deus continua: você será abençoado, eu abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei também aqueles que te amaldiçoarem. Encerra a promessa dizendo: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em algumas traduções, todas as nações da terra. Neste exato momento em que Deus chama Abraão e começa a fazer essas promessas para Abraão, Deus está dando origem a um projeto. Qual projeto? Um projeto chamado Israel. Era um projeto de Deus. Ele disse: olha, o que Deus está dizendo para Abraão: sai da sua terra e do meio da tua parentela e vai. Para onde? Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aí Abraão tem tanta fé que, sem saber para onde vai, ele vai. Ele obedece. E aí Deus começa a prometer: de você eu vou fazer uma nação, e em ti todas as outras nações serão benditas na terra. Deus estende essa promessa de Abraão ao seu filho Isaque, que era o filho da promessa. De Isaque, Deus estende também essa promessa a Jacó, um dos filhos de Isaque. E todos nós conhecemos a historinha de Jacó, que Jacó lutou com o anjo do Senhor. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Jacó luta com o anjo do Senhor, e nesse momento a história nos conta que o anjo, ele toca e fere a coxa de Jacó, e nesse momento ele vai abençoar. E quando o anjo vai abençoar Jacó, a pergunta que ele faz é: qual é o seu nome? Aí Jacó responde: o meu nome é Jacó. Aí o anjo, olhando para Jacó, diz: não se chamará mais Jacó, mas se chamará Israel. Olha Deus dando origem, dando forma ao projeto que ele tinha projetado lá a Abraão, lá atrás. Jacó teve dentre os seus filhos 12 escolhidos, os seus nomes dados às tribos de Israel. O povo de Jacó cresceu. Quando nós falamos povo de Israel, nação de Israel, estamos falando da descendência de Jacó, povo de Jacó, nação de Jacó. É porque o nome de Jacó foi mudado para Israel, porque esse era o projeto de Deus. Qual era o propósito da nação de Israel, do povo de Israel? Era que, através deles, todas as outras nações fossem benditas diante de Deus. Como assim? Israel deveria se manter obedientes ao Senhor, e assim eles seriam abençoados, e outros povos de outras nações veriam a bênção do Senhor estendida sobre Israel, então eles também desejariam ser abençoados e receberiam as bênçãos do Senhor por também obedecer ao Senhor. E Israel, ele começa nesse caminho, nessa trilha. Só que nós conhecemos a história do povo de Israel no decorrer de toda a Escritura, e nós sabemos que o tempo foi passando, e Israel começou a se perder no seu propósito, a se esquecer do propósito para o qual foi chamado. E Deus, porque Deus é muito misericordioso, Deus é muito amoroso, não desiste de Israel, porque várias vezes Israel se desvia do seu propósito e começa a desobedecer a Deus. Mas Deus é tão bom que, na verdade, quem costuma crucificar uns aos outros somos nós, e não Deus. Quem costuma julgar somos nós, e não Deus. Deus, Ele é Deus de misericórdia. Eu sou prova viva disso, porque eu não merecia estar aqui se não fosse a gigantesca e infinita misericórdia de Deus. E eu arrisco dizer que você também não merecia estar aqui se não fosse a bondade de Deus. E Deus, por causa do seu grande e infinito amor, traz de volta o povo de Israel para o seu propósito, sempre levantando homens, sempre levantando profetas para alertar o povo, falar com o povo. O povo temia, voltava novamente para o propósito, começava a andar de novo de acordo com a vontade de Deus. Mas logo o tempo começava a passar, e eles começavam novamente a se esquecer. E isso aconteceu várias e várias vezes, mas Deus nunca desistiu. Todas as vezes que o povo se afastava, Deus arrumava um jeito de trazer o povo de volta. Mas o povo de Israel era difícil.
Pensa no povo complicado. Chega em um determinado momento em que o povo de Israel, eles se distanciam de Deus de uma tal forma, eles entram numa vida de pecado de uma tal forma que não há outra saída a não ser trazer um castigo sobre o povo. E Deus então traz esse castigo sobre o povo. Qual castigo? O cativeiro babilônico. O povo é levado cativo para a Babilônia. A cidade do povo de Israel é destruída, açoitada pelos babilônios, e eles são levados por remessa. Primeiro um pouco, depois outro tanto, para a Babilônia. Aí é nesse contexto de destruição em que Israel se encontra, nesse momento em que o povo está sendo levado cativo para a Babilônia, é que Isaías profere essas palavras. Agora, imagine comigo, a cidade está destruída, o povo está sendo levado cativo para a Babilônia, para o cativeiro. E Isaías começa a proferir as seguintes palavras: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia das nações. O povo que estava em trevas viu raiar a luz. O povo que assentavam nas sombras da morte viu raiar a luz. Agora imagina comigo o povo sendo levado cativo para a Babilônia e ouvindo e vendo Isaías proferindo essas palavras. O que eles devem ter pensado a respeito de Isaías? Isaías deve estar louco. Por que é que Isaías está proferindo algo como isso? Não está vendo, Isaías, a situação em que nós nos encontramos? Não está vendo a destruição em que se encontra Israel? Nós estamos sendo levados cativos e você está dizendo que nós vimos raiar uma grande luz? Que luz é essa que nós vimos raiar? Mas aí eu vejo o que é verdadeiramente uma profecia, uma palavra de Deus. Eu disse isso quando fui pregar numa igreja, e repito aqui: é muito fácil eu entrar aqui na casa do Senhor e olhar para um desses jovens, para uma dessas crianças, para um dos obreiros que estão aqui, já servindo ao Senhor, diante da sua presença, e olhar e dizer: Deus vai te usar, Deus vai te abençoar. É claro que vai, isso está no princípio, está no caráter de Deus. Aqueles que obedecem a Ele, Ele abençoa, Ele cuida, Ele guarda. Isso é fácil. Sabe o que é difícil? É olhar para alguém lá fora e dizer que ele vai ser alguém nas mãos de Deus. É olhar para um rapaz que está envolvido na droga lá fora, olhar para ele e dizer: você vai ser um pregador da palavra. Isso sim é que é a verdadeira profecia. E Deus nos chamou para profetizar sobre o nosso setor, sobre a nossa cidade, sobre a nossa igreja, sobre o nosso país, para olhar para as prostitutas lá fora e dizer: através de você, Deus vai arrancar almas do inferno e vai trazer para os seus pés. Isaías está profetizando o impossível. E observa, olha o que Isaías diz: o povo que andava passado, mas o povo era andando. Era um momento de desespero do povo de Israel. Mas ele diz: o povo que andava nas trevas. E ele não diz verá uma grande luz, ele disse viu raiar uma grande luz. É como se Deus tivesse pegado Isaías daqui e colocado ele já lá no futuro e dito: fala, Isaías, o que foi que aconteceu? O povo que andou nas trevas viu raiar a luz. Isso é profecia de verdade. O cativeiro babilônico durou cerca de 70 anos, se não me foge a memória, né? 70 anos durou o cativeiro babilônico. Aí Deus resolve dar outra oportunidade para o povo de Israel e livra o povo de Israel do cativeiro babilônico. Aí, nesse período agora em que Israel vai voltar a habitar nas suas terras, a Palestina, que era onde estava situada a cidade de Israel, havia sido conquistada pelo Império Romano. E agora aquela região da Palestina se submetia ao governo de Roma. O povo de Israel estava voltando a habitar nas suas terras,
E o povo e os romanos enviaram um imperador para cuidar daquela área ali da Palestina que havia sido conquistada. E aí este imperador, para agradar o povo de Israel, porque era um povo muito numeroso, era um povo forte, para agradar o povo, ele vai propor reformar o templo que havia sido destruído. E eles aceitam essa proposição e gostam, porque a história conta que o templo foi reformado e ficou luxuoso. Era bonito de ver o templo como ficou. Então o povo estava alegre, estava feliz e estava vivendo sob o governo de Roma. Só que tem um porém. No templo que foi reconstruído, o templo luxuoso, o templo bonito, haviam alguns grupos religiosos, que eram esses: os fariseus, os escribas, os doutores na lei, os sacerdotes. E estes homens, eles eram responsáveis por representar Deus diante do povo e representar o povo diante de Deus. E qual que é o problema nisso, Magdiel? O problema é que o povo de Israel passou muito tempo na Babilônia. E por causa disso eles acabaram aprendendo o que não deviam aprender. Eles aprenderam alguns macetes de vida, algumas facilidades, algumas formas de viver de forma mais fácil. Que é, eles aprenderam que era muito mais fácil eu fingir que fazia algo para o pastor ver do que eu realmente fazer e ele não saber. E aí estes homens, que eram responsáveis por representar o povo diante de Deus e representar Deus diante do povo, começaram a viver de aparência. Como assim? Eles oravam, mas eles oravam nas esquinas, nas praças, com as mãos para cima. Por quê? Porque eles queriam que Deus os visse? Não, porque eles queriam que o povo visse eles orando. Por quê? Posso usar o senhor como exemplo? Eu e o presbítero Luiz estamos caminhando nas ruas de Jerusalém. Aí a gente olha e vê um sacerdote lá com as mãos para cima na esquina orando. Automaticamente eu diria: olá, o sacerdote ora. Realmente ele é um homem de Deus. Tudo que ele disser vamos ouvir, vamos obedecer, porque ele ora. Então eles só oravam assim, só oravam nas ruas, para todo mundo ver eles orando. Ofertavam e davam esmola, mas faziam isso publicamente. Mendigo, toma aqui uma esmola, para todo mundo ver que eles estavam ajudando o próximo. Jejuavam, mas quando jejuavam, ficavam com a cara de cachorro faminto, para todo mundo saber que estavam com fome, que estavam jejuando. Começaram a viver dessa forma. E Israel se manteve assim por muito tempo, até que Deus não aguentou mais essa situação. Começou a mudar as coisas. Como? Deus vai dar ordem para um anjo. Tem outra coisa que também aconteceu quando Israel estava nessa situação. Outra coisa que também aconteceu foi o seguinte: o povo que habitava na Judéia, o Salvador do mundo poderia estar no ventre de uma mulher habitante da Judéia, porque é lá que tem israelita de sangue, mas é lá que tem crente. Mas não, o anjo desce a Galileia. Aí o tempo passa e o menino nasce, Jesus, o nome dele. Quando o menino nasce, o anjo do Senhor fala com o esposo da mulher e diz: pega o menino, pega a mulher e foge para o Egito, porque vão tentar matar a criança. Ele vai, tempo depois, o anjo aparece novamente para ele e diz: pode voltar para Israel, porque aqueles que tentavam matar o menino já morreram. E aí eles voltam novamente para Israel. Para onde? Para a Judéia? Não, para Galileia. Para Galileia de novo, o lugar de onde ninguém espera nada, porque é um lugar contaminado pelo pecado. É um lugar que não tem só israelita, é um lugar que não tem só crente, é um lugar que também tem mundanos, tem gente de todo tipo. Mas é para lá que o Filho de Deus foi. E lá ele cresceu toda a sua infância, adolescência, juventude, até chegar à sua fase adulta. Aí chega o momento em que o seu ministério vai se iniciar.
Então a Bíblia vai dizer que Jesus desce para o Jordão para ser batizado por João Batista. Glória a Deus. João Batista está lá, batizando e pregando, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E batizando um, e batizando o outro, e batizando mais um, e batizando o outro. Aí em determinado momento João batiza um e batiza outro. Ele levanta o olhar. Quando ele levanta o olhar, ele enxerga um homem caminhando em sua direção. Ele logo sente, ele logo reconhece o senhorio dele, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro naquela época, nos tempos lá da lei de Moisés, quando alguém pecava, oferecia-se um cordeiro por expiação do meu pecado. Eu pequei, eu deveria oferecer um cordeiro imaculado por expiação do meu pecado. Então quando João olha para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo o mundo. Ele era o Cordeiro vivo para expiação, não pelo pecado de uma pessoa. É por isso que ele não era o Cordeiro de João, o Cordeiro de Mateus. Ele era o Cordeiro de Deus, porque a morte dele salvaria a minha vida e salvaria a sua vida. Aí Jesus vem até João para ser batizado e João ainda resiste. Não, eu não sou digno, eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. Aí Jesus diz: não, toda a justiça precisa ser cumprida, João, então me batiza. Aí a Bíblia vai dizer que João batiza Jesus. E quando Jesus é submerso, imerso nas águas e volta, o céu se abre. E é ouvida uma voz de lá do céu, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho alegria. Aí o Espírito Santo de Deus desce em forma de uma pomba, representado por uma pomba, e pousa sobre Jesus, simbolizando que Jesus Cristo agora estava pronto. Já havia sido batizado nas águas para o cumprimento da justiça, e o Espírito Santo já havia se apossado dele. Então ele estava cheio, estava pronto para começar o seu ministério. Agora é o momento em que Jesus vai lá na Judeia afrontar aqueles fariseus, afrontar aqueles doutores na lei, afrontar aqueles homens que estavam vivendo de aparência. Mas Jesus não vai para a Judeia, ele não vai para o templo luxuoso. Sabe para onde Jesus vai? Ele vai iniciar o seu ministério lá na Galileia, no lugar de onde ninguém espera nada. É para lá que ele vai, para um lugar que eu não quero ir, que você não quer ir. É para lá que ele vai. Quando nós começamos a pregar, viramos pregadores. Começamos a cantar, viramos cantores. Não, eu só quero pregar em igreja grande, eu só quero pregar em igreja cheia, em templo luxuoso, onde tem gente. Não, Jesus vai para Galileia, porque é lá que tem gente precisando de salvação. Pregar para crente é fácil. A igreja foi chamada para pregar para o perdido. Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eles lá fora estão precisando de salvação, estão precisando de cura, estão precisando de redenção. Então Jesus inicia o seu ministério na Galileia, um lugar desprezado. Desprezado por quem? Desprezado por mim, desprezado por você. Entenda, aquilo que é desprezado por mim e é desprezado por você, para Deus pode ser preciosidade. Preciosidade. Jesus dá início ao seu ministério lá na Galileia. E lá ele é convidado para um casamento, lá numa cidadezinha chamada Caná, da Galileia. E lá ele está no seu nesse casamento. E nesse casamento vai acabar o vinho, que naquela época representava a alegria de uma festa. Deus, o Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, agora vai transformar água em vinho. Todos nós conhecemos essa história. E aí dá início então aos muitos milagres, aos muitos prodígios, às muitas maravilhas que Jesus realizou. Onde? Lá na Galileia. Aí, todos nós sabemos aqui, se tem uma coisa que corre, voa, é notícia, é conversa. E a notícia chegou lá na Judeia, antes de Jesus. Chegou a notícia lá. E quando a notícia chegou, ela foi como uma bomba. Bum! E por que é que causou tamanho impacto a notícia? É porque a notícia
mais ou menos assim: olha, lá na Galileia tem um homem que por onde ele passa, coisas extraordinárias, sobrenaturais têm acontecido. Por que é que causou tamanho impacto na Galileia? Eu imagino, porque talvez alguém tenha dito aqui: vocês estão orando, e orando mesmo, porque a gente vê vocês orando na praça. Vocês estão jejuando, porque a gente olha e enxerga a cara de fome de vocês. Vocês estão até dando esmola, mas nada está acontecendo. Agora lá na Galileia tem um homem chamado Jesus, que por onde ele passa ele prega, e ele prega com tanta autoridade que lá o cego está enxergando, o mundo está falando, o surdo está ouvindo o que o mundo está falando, e até os paralíticos estão se levantando das suas camas e andando. Esse homem chamado Jesus está lá na Galileia, e ele é aquele que toca no esquife, e o morto levanta, ressuscita, conversa, come e se alegra na presença de Deus. É por isso que a notícia causou tamanho impacto. E onde é que Jesus estava? Na Galileia. Eu já vou encerrar, eu não vou continuar não, já afinou meu tempo. Quero te dizer algo aqui. Eu disse isso na igreja que eu fui pregar, em umas. E eu quero dizer a mesma coisa aqui. Se você é uma Galileia desprezada, talvez pelo homem, para Deus você é preciosidade. Quem costuma fazer acepção de pessoas somos nós. Sou eu e você. Deus não. Deus, ele olha para quem ninguém dá nada, e dele faz alguém grande. É por isso que ele diz: eu pego aquele que não é nada e coloco para sentar no meio dos príncipes. Eu uso aqueles que não são para confundir os que são. Eu pego os pequenos para mostrar para os grandes que quem governa sou eu. O que eu quero dizer para você nessa noite é: não se sinta desprezado, não se importe com o que falaram para você, se importe, se prenda naquilo que Deus falou de você. E o que Deus falou é que você é mais do que vencedor. Você é chamado, você é escolhido por Ele. Você não veio aqui nessa noite em vão. Deus te trouxe aqui para dizer: você é uma preciosidade para Deus. Eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Eu quero convidar os irmãos a ficar de pé.